Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio de Andrade e este é o Escrita Audiovisual, que é a contrapartida do projeto Um Breve Brasil. O projeto Um Breve Brasil foi selecionado no contexto do edital Retomada Cultural 2, edital que foi oferecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Não importa se seu filme ele é completamente autobiográfico ou ele é de um período histórico específico, não importa. O roteirista ele tem que fazer uma pesquisa. E ela depende da quantidade de tempo que você tem, da quantidade de recursos e do conhecimento prévio que você tem em relação ao assunto ou personagem já estabelecido. Então, quanto mais conhecimento prévio você tem, menos você vai precisar de recursos ou de tempo. Por outro lado, se você não tem conhecimento absolutamente nenhum sobre o seu tema, você vai ter que aplicar recursos ou usar uma grande quantidade de tempo para fazer essa pesquisa. Ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser uma pesquisa iconográfica, uma pesquisa musical, uma pesquisa filmográfica, e tente se utilizar de todas. Você, como roteirista, você tem que ter um conhecimento prévio relativamente bom das obras que se referenciam naquele tema que você vai fazer. Se você, como no meu caso, para o projeto Um Breve Brasil, está fazendo um filme histórico, é importante você ter uma pesquisa histórica bem fundamentada, uma pesquisa bibliográfica bem feita. Uma coisa que define a pesquisa é que ela vem com perguntas, respostas e mais perguntas. E esse processo se pode dar indefinidamente. E essa resposta de onde ele vai parar a pesquisa para, enfim, começar a fazer o início da sua história, eu diria que é pura intuição. Mas tenha sempre em mente que a pesquisa, ela nunca vai ser perfeita. Sempre vão ter lacunas no seu roteiro, na criação do personagem, na criação daquele universo. Durante a escrita do próprio roteiro, ou da sua própria logline, sinopse, argumento, a pesquisa ela sempre vai voltar para te auxiliar. É só na escrita do texto que você realmente vai ter perguntas mais objetivas que vão ser atendidas pela pesquisa. Falando sobre as ferramentas que o roteirista ele pode utilizar, existem várias, né? Através das bibliotecas, né? Através dos próprios sites de internet. Uma ferramenta muito importante foi o site da Biblioteca Nacional Memória Digital, onde lá você tem a digitalização de variados documentos, variados jornais, periódicos, que vão desde 1740 até o presente. É isso mesmo que você escutou, de 1740 até o presente. Então, a partir desse site, você tem a fonte direta de pesquisa de uma série de documentos que até anos atrás era simplesmente impossível de você ter acesso. Então, ali você tem jornais do Rio de Janeiro, na época do Brasil Colônia, da Bahia, de todos os estados brasileiros, e ele está dividido também por época. Então, o nome do site é www.memoria.bn.br, e não podemos esquecer que essas publicações mais antigas, né, elas eram patrocinadas pela elite local, pelos donos dos próprios jornais, o que não é tão diferente, né, como é hoje. Então, existe muito viés quando você for fazer a pesquisa através dessas fontes, né? Assim como o historiador do futuro, quando for pesquisar a história hoje, tudo tem um certo viés, né? Seja histórico, social, econômico. Então, a gente precisa ter essa reflexão antes de acessar esses documentos para fazer essa pesquisa. Tendo recursos, é sempre bom se utilizar de pesquisadores profissionais que vão te ajudar, né? Seja historiadores para projetos que tenham a ver com a história, seja físicos ou astrônomos que tenham a ver com histórias que envolva o espaço, ou uma ficção científica, ou uma viagem no tempo. Mas, em todo caso, é fundamental que o roteirista, aquele que é a fonte primordial da ideia inicial e que vai fazer o desenvolvimento do roteiro, ele faça uma pesquisa pregressa, e isso é extremamente relevante para a construção da sua narrativa. Bom, o personagem, ele é o elemento mais importante da sua história, né? O protagonista. O que faz ele ser diferente? O que faz ele ser interessante? É a sua capacidade de transformação ao longo da história. É você acompanhar ele
ao longo da narrativa e perceber que o personagem se transformou, ele se modificou. Então é muito importante que você tenha um personagem onde as pessoas vão se conectar e que você também se conecte com ele, né? Porque não só o personagem principal, mas o antagonista, os personagens coadjuvantes e o próprio universo da história, eles são uma extensão de você. Esse é algo que é difícil de fugir, se não impossível. Você tem que amá-los e odiá-los ao mesmo tempo. Então, essa conexão ela é fundamental. Você pode estabelecer já algumas premissas. Ah, vai ser uma mulher? Ah, vai ser um personagem negro? Ah, ele vai ser alto, vai ser rico, vai ser pobre? Então, a partir dessas delimitações que você dá para o seu personagem, você já vai estabelecendo certos axiomas, né? Certas regras que vão introduzir, que já vão fazer parte da vida desse personagem. Tudo que aparece no filme está em conexão com esse protagonista. Então, se você cria um conjunto de coadjuvantes, né, os antagonistas e o universo da história, tudo isso tem que ser pensado em como que isso vai se relacionar com os conflitos pelo qual o protagonista está passando, pelos dramas, né, pelos medos, pelos desejos, mas principalmente com relação ao conflito principal. A construção desse personagem é uma dialética entre essa essência que ele tem com o que está do lado de fora, né? Com os seus desejos internos, com os seus conflitos internos e assim como os seus conflitos externos. Você tem basicamente dois tipos de arcos narrativos, né? O arco de redenção e o arco de queda. O arco de redenção é quando o seu personagem, no início do filme, ele é moralmente questionável. Existe um sentimento negativo em relação a esse personagem. Ele está para baixo. O conceito da história mostra ele como um ser pobre de espírito, derrotado. Um arco de redenção é aquele onde, no final do filme, ele vai superar essa versão dele mesmo. Uma versão dele mesmo que é, pelo ponto de vista do filme e do próprio personagem, uma versão inferior, digamos assim, né? Ou uma versão que não está desenvolvida pelo personagem de uma forma aceitável. Já o arco de queda é exatamente o oposto, né? Você tem um personagem que começa no topo, né? Ele se considera superior, ou ele está estável na sua vida, e aí você tem a queda onde você culmina num final trágico. Depois que você já tem o personagem, já tem esse arco narrativo, vai do positivo para o negativo, do negativo para o positivo, né? Se referenciando nesses arcos de queda ou de redenção, e a gente tem essa noção de que, quando fala arco, parece que é uma estrutura tão simples quanto o que eu estou fazendo com a minha mão, né? Na realidade, você tem vibrações, né? Perturbações ao longo da história. A história é isso, você tem uma série de conflitos, né, que é marcada por esse incidente citante, que nós vamos falar posteriormente, e conflitos e desafios que esse personagem vai ter que sofrer para poder se transformar. Então, a forma como vai começar do ponto A até o ponto B, existem diversas maneiras de você fazer, né, essa conexão. Não é tão simples assim como um caminho, uma montanha que o personagem está ultrapassando. Não, você tem que necessariamente trabalhar mais, né, nessas ações e nesses conflitos e nesses dilemas que o protagonista vai passar. Vamos falar sobre o ato 1, que inclui a apresentação do personagem, o incidente excitante e o primeiro ponto de virada, que é a mudança do primeiro ato para o segundo ato. Então, um dos elementos fundamentais do ato 1 é a apresentação do seu personagem, do seu universo narrativo. É sempre bom ter em mente como que vai ser a conclusão da história desse personagem. É sempre bom a gente tentar pensar, esse é o início do filme e esse é o final do filme. Como que isso vai se contrastar, né? Nem que seja de maneira inconsciente para o espectador. Ela pode ser a apresentação do personagem, o que ele está fazendo, o mundo desse personagem, né? Se ela trabalha, se ela tem família, se ela é solitária. E também as leis desse universo onde ele está inserido.
Os primeiros minutos da sua história, e que gira em torno de 15 a 30 minutos, que caracteriza o primeiro ato, a gente tem o que a gente chama de mundo comum. É como se o personagem já fizesse parte de uma engrenagem e ele está gerando com o mundo. Nessa apresentação do personagem, nessa apresentação do universo narrativo, nessa apresentação de outros personagens coadjuvantes e antagonistas, ali existe uma espécie de mundo usual que sempre fez parte, que sempre manteve coeso aquele universo. Sabendo que esse é o mundo comum, né, o incidente excitante, pegando de novo essa analogia da engrenagem, é como se fosse uma madeira, um pedaço de ferro que simplesmente é colocado ali naquela engrenagem e causa uma perturbação, causa um problema naquele mundo, em especial na vida do protagonista. Então, esse incidente excitante é uma ação, uma notícia, uma carta, algum tipo de acontecimento que vai gerar um conflito nesse personagem, né? Vai rolar uma quebra de paradigma de existência desse personagem. E o incidente excitante, ele junto com o clímax, é o momento mais importante da sua história. Uma coisa muito importante frisar agora, o incidente excitante é uma ação que acontece a determinado personagem. Mas a sua reação, né, o momento em que ele toma uma decisão em relação a esse incidente excitante, em relação a esse conflito, é o que vai marcar o ponto de virada do primeiro ato para o segundo ato. Um exemplo muito rápido aqui que eu vou dar é uma pessoa trabalhando no computador. Então essa é a apresentação do personagem. Todo dia ele vai para o trabalho e todo dia ele escreve alguma coisa ali no trabalho. O incidente excitante poderia ser, nessa história muito simples, o computador dele simplesmente quebrar do nada, né? Então o computador dele quebra, aquilo causa algum efeito na vida dele, ele vai parar o trabalho naquele instante, ele pode receber pressão das pessoas ao lado, você tem que trabalhar, e aí pode ser apresentado mais o antagonista, outros personagens, mas a reação dele, se ele vai consertar o computador, ou se ele vai chamar um técnico, ou se ele vai arrumar dinheiro para comprar outro computador, esse momento de decisão, que é uma ação proativa com relação ao incidente excitante, isso é o primeiro ponto de virada, é a transferência do primeiro ato para o segundo ato. Na estrutura narrativa, ele ocupa de 20% a 30% da sua história. Se você tem um texto de 100 páginas, o seu primeiro ato ele vai terminar mais ou menos na página 20 ou na página 30. E geralmente o incidente excitante, né, que é esse momento importante do primeiro ato, ele ocorre mais ou menos na metade, né? Então, se for 20 minutos, em 10 minutos, ou se for uma história que o primeiro ato tem 30 minutos, em mais ou menos 15 minutos de história. Vamos falar sobre o ato 2, que é o momento onde o seu protagonista vai enfrentar obstáculos e desafios para essa sua transformação, né, que vai culminar no seu desenvolvimento, né, como pessoa, como personagem, e que vai, no fundo, servir para a resolução do conflito que foi originado no incidente excitante. A maioria dos autores concorda que grandes personagens requerem grandes transformações ao longo do filme ou da sua série. O ato 2 é exatamente esse momento da sua história onde o personagem que no ato 1 ele era um ignorante, ele era um ingênuo, ou ele era um fraco, ou ele era um desinformado, e tantas outras características que não o permitiram resolver o incidente excitante naquele momento, né? O ato 2 é exatamente esses momentos que vão colocá-lo à prova, onde ele vai ter desafios e obstáculos para resolver. E esses desafios e obstáculos eles vão ser sempre acompanhados de um aprendizado, de uma transformação do personagem que vai o preparar para o grande desafio final, que é o clímax. Então, o ato 2 é como se fosse o grande treinamento, né? E não importa se a gente está falando de um filme de ação, ou de um filme de comédia, ou de um filme de drama. O ato 2 é onde os conhecimentos do personagem, o desenvolvimento da personalidade desse protagonista vai ser mais aprimorado.
independente se o filme vai terminar numa tragédia ou se vai terminar com ele sendo o grande herói. Esses obstáculos e desafios recomenda-se, mas não é uma regra, que eles sejam crescentes ao longo do tempo, em termos de dificuldade. Pense num jogo de videogame. Vocês já pararam para perceber que às vezes o vilão de uma fase, ele volta como um inimigo comum da próxima fase? É exatamente isso. Os desenvolvedores dos jogos, eles colocam na primeira fase um vilão que você teme e na segunda fase ele já vira um inimigo comum. Então ele sempre vai fazendo com que os desafios ao longo das fases cresçam em nível de dificuldade. E é interessante que isso seja trabalhado no filme. Um exemplo rápido é se o incidente excitante é o desemprego, a perda de um emprego de um personagem. Esse ato 2 é caracterizado por você buscar o emprego, por você tentar se desenvolver como profissional, por você receber vários nãos, por você ter que passar desafios para conseguir esse emprego. O midpoint, ele está para o ato 2, né, assim como o clímax está para o ato 3 e o incidente excitante está para o ato 1. Mas ele tem uma relevância um pouco menor na história, porque o clímax e o incidente excitante são os pontos mais importantes da sua história, né? De acordo com Blake Snyder, né, que é um famoso autor de livros de roteiro, né, o midpoint, ele é aquela falsa sensação de vitória ou uma falsa sensação de derrota. Então, quando você está no meio do ato 2 e parece que está tudo indo bem com o seu personagem, o midpoint é aquele momento onde você vai dar uma falsa sensação de derrota, onde vai parecer que está tudo perdido, mas como está no meio do filme, a gente vai saber que aquilo ali é apenas um conflito para dar, né, dinâmica à história. E do lado contrário, né, se você parece que está tudo indo por água abaixo e a total falta de esperança com relação ao futuro, com relação, né, a vencer esses novos obstáculos que vão surgindo, eis que surge uma esperança. Né? Pode ser um mentor, um personagem novo. Então, ele vai dar essa falsa sensação de vitória. Né? E estávamos ferrados e surge algum acontecimento que vai parecer que vai nos salvar. Esse segundo ponto de virada, ele tem uma certa simetria com o primeiro ponto de virada. Por quê? Se no incidente excitante, esse protagonista, ele era completamente inocente, ignorante, não era treinado o suficiente para resolver aquele problema, nessa tomada de decisão proativa do segundo ato para o terceiro ato, o personagem ele já tem um treinamento, ele já tem um conhecimento. Então é isso que vai caracterizar essa mudança do ato 2 para o ato 3. É quando o protagonista vai tomar a decisão por si próprio e falar, não, agora eu estou pronto para esse desafio final. E aí você, como autor, vai decidir se isso vai culminar num final positivo ou negativo. Bom, o ato 2, que é o meio da sua história, ele ocupa de 30% a 50% do seu texto. O ato 2, ele tem que ser a maior parte da sua história. Pelo menos essa é uma regra básica, né? Não que você não possa subverter isso. Mas, em geral, o ato 2, ele é maior do que o ato 1 e o ato 3. Ele é aquele ato onde a gente está colocando vários desafios e obstáculos para o personagem, a gente está desenvolvendo mais as relações dele com ele mesmo, dele com os outros personagens e dele com o universo. Então, é o desenvolvimento do seu filme. Então, por isso que ele ocupa mais espaço na sua trama. A transição do segundo ato para o terceiro ato marca essa ação proativa do personagem, através de seus próprios julgamentos ou através dos próprios mecanismos narrativos que estão sendo colocados ali, a enfrentar o seu obstáculo final. Ele julga solitariamente ou junto de seus aliados que é capaz de enfrentar esse desafio final. Então, ali você começa o início da jornada do ato 3, que é quando o personagem retorna, digamos, de alguma maneira, ao incidente excitante.
tem que ser o momento mais dramático da sua história. E quando eu falo auge dramático, eu não estou falando de drama. Se é um filme de terror, é aquele momento onde a protagonista está enfrentando o vilão final e ela está prestes a morrer ali, né? Ela pode estar prestes a ser assassinada. A dica para escrever um bom clímax é pensar o que esse protagonista tem a perder, o que ele tem a ganhar. Ok, ele vai morrer, isso é uma questão de vida ou morte, ou alguém que ele ama está em risco, ou é um planeta que pode estar em risco, né? Então, existe o conflito interno do personagem com relação a esse risco, mas também existe um universo de outros fatores que vão influenciar nisso. Um filme ele tem essa estrutura narrativa a partir desses pontos de simetria, né? Que não são regras, eles são apenas pontos de referência para você. Então, se a cena inicial se conecta com a cena final, o seu incidente excitante, ele se conecta com o clímax do seu filme. O desfecho é exatamente trabalhar esse pós-acontecimento. Ah, ele morreu, acabou o filme, é uma possibilidade. Mas ele morreu e, vamos mostrar as consequências dessa morte na vida dos outros personagens, na vida daquele universo. Então isso é trabalhar o desfecho. E é muito importante mostrar nesse desfecho que eles são já versões atualizadas e melhoradas daqueles personagens que estavam no ato 1. Nesse ato 3, essas últimas cenas, se você pudesse fazer um quadro onde você conseguisse fotografar o que representa esse personagem, o que representa esse novo universo, ele tem diferenças significativas com relação a esse quadro, com relação ao início? Então, a maioria dos filmes você trabalha com isso, onde é muito perceptível no tom dessas imagens, no perfil psicológico desse personagem, no perfil físico desse personagem, no figurino, na fotografia, na escolha dos objetos. E isso já tem que estar desde o roteiro, né? Como se você pudesse pegar esse bloco de texto e comparar com o início e perceber, caramba, eu tive uma transformação aí, e que independente se isso é muito perceptível ou não, essa é a sensação que tem que ficar para o leitor do seu roteiro ou o espectador do seu filme. O tamanho do texto, no formato Master Cines, né? Cada cena de roteiro, cada página de roteiro, né, equivale a 1 minuto de filme. Então, o ato 3, né, junto com o clímax, o desfecho, ele tem de 10% a 20% do tamanho da sua história. Mas, logicamente, isso não é uma regra, isso são só apenas proporções que são muito utilizadas, né? Então, se o seu filme for mais autoral ou se você está fazendo de forma mais independente, aí você faça de acordo com as suas próprias regras. Mas tente como um desafio, pelo menos seu primeiro roteiro, ou se você quer fazer um roteiro mais comercial, que atenda a esses critérios, essas proporções dos tamanhos das histórias. Bom, você terminou seu primeiro tratamento. Parabéns, porque esse é o santo graal do roteirista. É aquilo que nos dá dor de cabeça, é aquilo que não nos deixa dormir. E eu recomendo muito que você já faça um projeto, que pode ser um projeto textual, bem feito, mas o ideal é que esse projeto textual ele possa estar embutido dentro de um projeto gráfico. É esse projeto que vai poder apresentar algumas possíveis locações ou possíveis ideias, né, de referências que o seu filme ou que a sua série vai ter. Então é muito importante que você, independente se vai fazer sozinho ou vai pedir ajuda de alguém, de designer ou alguém que já tem experiência nesse tipo de processo, você faça um projeto relativo a esse filme para que esse seja o seu material de apresentação do seu roteiro e ele seja a porta de entrada para uma possível negociação. A logline é um resumo em uma frase da sua história, onde você apresenta o protagonista, o conflito principal e parte do desenvolvimento rumo à resolução desse conflito. E na logline você não dá já a solução da sua história, ela serve para instigar o leitor. E geralmente ele se faz quando você já passou por vários processos de desenvolvimento do roteiro.
Nessa apresentação, que pode ser de mais ou menos de 1.000 a 1.500 caracteres, né, você tem várias informações que você pode botar ali. Por que você está fazendo aquela história, o que te interessa nela, um pouco do tema, da premissa. Muitos editais, né, também requerem apresentação, então é um texto ótimo também para você colocar em editais. E também ele serve, pelo menos para esse projeto inicial, quais são os objetivos desse projeto, qual é a justificativa, né, desse filme, por que ele existe, né, qual é a urgência dele. Para um projeto de longa, geralmente, você tem de 5 a 10 personagens que você coloca ali no seu projeto, né? Onde cada texto para cada personagem tem um tamanho apropriado. Então, geralmente, o protagonista, você usa mais ou menos 2 parágrafos, apresentando qual é o perfil psicológico e o perfil físico dele, mais ou menos nesse primeiro parágrafo, e no segundo, onde você vai apresentar o conflito. Qual vai ser o incidente excitante que ele vai enfrentar, quais são os melhores amigos, quem são os inimigos. Então, nesse segundo parágrafo, você fazer um resumo de como que esse personagem vai lidar com todos esses obstáculos e desafios que vão surgir ao longo do filme. Você tem os personagens coadjuvantes, onde se inclui aí os aliados, o antagonista, né? Os aliados do antagonista, e que você usa um parágrafo para cada um deles. E, finalizando, você tem personagens secundários, que alguns podem ser alguns personagens que são extremamente relevantes para a história, mas vão aparecer só em uma cena ou em poucas cenas. Então, você dedica uma frase, né, 2 frases para eles ali. E, logicamente, no caso de série, né, onde você está trabalhando com diferentes núcleos narrativos, aí você claramente pode colocar vários personagens principais, vários aliados, vários antagonistas, mas sempre obedecendo um tamanho proporcional do texto com relação à importância deles na história. Agora é um momento onde vale a pena você apresentar todo o seu arco narrativo do seu filme e da sua série. A sinopse ela pode variar em diversos tamanhos, né? 1 página, 3 páginas, 5 páginas, existem diferentes definições. Eu imagino que para um projeto inicial que você vai apresentar para uma produtora ou para um player, né, que você tem que ser bem sintético, eu recomendo que a sua sinopse tenha 1 página, né, de aproximadamente 1.500 caracteres, onde você divide em 3 parágrafos. 500 caracteres para cada parágrafo. O primeiro parágrafo, você coloca ali a apresentação do personagem, o incidente excitante, ele é o ato 1, né? E seguindo a lógica, você, para os outros parágrafos, vai colocando os outros atos. Então, o segundo parágrafo, você coloca ali, resumidamente, né, o ato 2, com o midpoint, os obstáculos e desafios que esse protagonista vai enfrentar. E no ato 3, outro parágrafo, onde você vai inserir ali o clímax, né, o desfecho da sua história e qual vai ser a grande conclusão, né, da sua narrativa. Muitos roteiristas cometem o erro de não colocar nos seus projetos qual seria o público-alvo. É muito importante, mesmo que a sua história seja bem pessoal, seja do seu coração, que você entenda mais ou menos quem é que vai assistir, né, esse produto final, né, seja filme ou série, nos cinemas, na televisão. É interessante mostrar que você fez esse dever de casa. Que você já analisou filmes similares, com gêneros similares, com personagens parecidos, com universos que te influenciaram para a construção da história. Então veja quais são os públicos-alvos, né, dessas histórias e outras referências, e vale a pena colocar no projeto gráfico também, que com certeza vai agregar o seu possível parceiro, o player, o produtora que você for apresentar. Uma outra página para o seu projeto gráfico, que é muito importante, né, são as suas referências, né, para aquele projeto em específico. Ele pode se dar através de um mood board, né, que você vai mostrar ali quais são as cores que o filme pode ter, mas sempre tentando pegar cenas de outros filmes ou construindo junto, né, com o designer, que você consiga criar imagens que possam trazer uma referência do que vai ser o projeto.
é um parágrafo explicando quem é você, por que você é roteirista, quais são as suas referências, quais são as suas influências, qual é a sua formação. É sempre importante você colocar isso nos projetos para que o produtor, o player, possa conectar com a sua narrativa, né? A partir dali, ser quase uma introdução do porquê que aquela história existe e como que ela vai ser trabalhada, e saber também outros trabalhos que você já fez. Acho que a dica principal é que depois que você termina o seu primeiro tratamento, depois que você faz o seu projeto e que você está com esses dois elementos, né, que você busque parceiros, né, e aí que vocês juntos vejam qual é a melhor forma de participar de um edital, de um fundo internacional, de uma rodada de negócio, e que isso seja uma atitude colaborativa, né, coletiva, porque o cinema é isso, né, o audiovisual é isso, é coletividade. Então é importante que você conecte ao seu projeto vários outros agentes da indústria audiovisual. Eu vou colocar aqui um link na descrição onde vocês vão poder ter mais informações sobre o Projeto Breve Brasil, sobre o Retomada Cultural, sobre minha carreira e outros projetos que eu estou fazendo. Espero que seja muito útil para a formatação e o desenvolvimento dos projetos e roteiros de vocês. Comente, compartilha, curta, compartilhe com seus amigos, que eu pretendo lançar aqui no canal outros conteúdos, né, sobre roteiro, sobre produção audiovisual, sobre os outros projetos que eu estou fazendo. Agradeço novamente à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro por apoiar o projeto Um Breve Brasil. Se não fosse por esse apoio da SESC, né, nem o roteiro de Um Breve Brasil teria o seu desenvolvimento e nem essas oficinas seriam realizadas. Até a próxima!